Oração intercessória. Capítulo 9. Lutadores profissionais. O irmão maravilhoso e sua intérprete. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quantos de vocês conversam com o reino das trevas de vez em quando? Perguntei naquela minha voz mais ungida de pregação. Eu estava mandando ver, pregando como um furacão, como costumamos dizer em Ohio, onde fui criado. Tinha acabado de sair da escola bíblica e me sentia o último modelo de Deus da fraternidade internacional dos irmãos maravilhosos transformadores do mundo. Eu tinha aquelas pessoas bem onde eu as queria, agarrando-se a cada palavra minha. Ah, se mamãe me visse agora! Ela e Deus, provavelmente, encontrariam um lugar para mim à direita do Senhor, ao lado de Tiago e João. O único problema era que eu estava na Guatemala, pregando com auxílio de uma intérprete. E daí? Você talvez pergunte. Porque isso seria um problema? Porque a minha intérprete não parecia partilhar da minha teologia, e suas convicções eram bem rígidas. Ela olhou para mim indignada e disse sem papas na língua: eu não vou dizer isso. Suas palavras meio que cortaram a minha eloquência. Quê? Respondi. Eu não vou dizer isso. Como assim você não vai dizer isto? Você tem de dizer o que eu digo. Olha, não vou dizer não. Por que não? Eu não acredito nisso. Olha, é o que a Bíblia diz para fazer. Onde? Em Tiago 4,7. Ora, tem em mente que estávamos na frente de uma igreja cheia de pessoas observando essa óbvia troca verbal desagradável entre o irmão maravilhoso e sua intérprete. Não havia me preparado para isso na escola bíblica. E lá estava eu, me perguntando o que fazer a seguir. E ela começou a procurar Tiago 4,7. Levou uma eternidade para encontrar. Ela então leu para todos, acho, pelo que sei. Bem poderia estar dizendo como eu era um bobo. Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tentamos continuar, mas ela não me permitia citar nenhum outro versículo. Assim que mencionava um, ela tomava o tempo que queria para encontrá-lo na Bíblia e lê-lo, acho eu. Contudo, não demorou muito para eu ver que ela não conhecia a Bíblia muito bem, de modo que comecei a parafrasear os versículos para ela não reconhecer que eram escrituras. Depois que ela havia traduzido o versículo sem saber, eu então olhava para ela com um sorrisinho e dizia: isso está em... Quando ela então me fuzilava com seu olhar nada espiritual. Nós simplesmente não conseguimos mais trabalhar direito. Não fluía. Apodere-se da vitória. Intercessão, segundo a nossa definição, envolve duas atividades diferentes. Uma é reconciliação, a outra separação. Uma é divisão, uma desunião, ruptura, e a outra uma junção, uma união. É o que Cristo fez em seu trabalho de intercessão, e é o que nós fazemos ao continuarmos essa intercessão. Em vista disso, é importante percebermos que muito da nossa intercessão deve ser uma combinação das duas coisas. Muitas vezes, não é suficiente simplesmente pedir ao Pai para fazer algo, apesar disso ser o conceito geral de oração da maioria dos cristãos. Muitas vezes é necessário um pouco de guerra ou luta espiritual junto com o pedir, reforçando a vitória do Calvário. Como Arthur Matthews disse, a vitória é um fato consumado, mas é necessário que um homem se apodere dessa vitória
e precipite um confronto com o inimigo e resista a ele. Jack Hayford, em seu livro Prayer is Invading the Impossible, Oração é invadir o impossível, em tradução livre, diz: ver os dois lados de Jesus é ver os dois lados da oração. É ver a necessidade de se ter compaixão, cuidado, interesse, de chorar com os que choram, ter empatia, gemer, sentir a dor profundamente por causa do que sente, transpirar nas vidas humanas. E é aprender o lugar e a hora para se irar, quando vemos os ardis de Satanás terem êxito em destruir. Para se indignar, quando o programa do adversário viola o território que pertence a Cristo por direito. Para ousar, quando as hostes demoníacas anunciam sua presença. Para atacar, quando o Espírito Santo o incita a avançar. Assim como aconteceu com a minha intérprete na Guatemala. Muitos não acreditam na guerra espiritual. Acreditam que Jesus já cuidou do diabo e não precisamos nos preocupar com ele. Outros acreditam que as nossas ações, nossos estilos de vida santos, nossa obediência, suponho eu, outras coisas, amarram o diabo. Mas que nós não devemos falar dele nem de seus demônios. Outros ainda creem que podemos lidar e falar sobre os espíritos malignos, mas só nas pessoas. Não podemos, dizem, ordenar ou repreender demônios em lugares ou situações. Este livro não tem o intuito de ofender os que discordam, nem de defender a minha posição sobre o assunto. Seria necessário um livro inteiro, talvez vários, para provar adequadamente sua validade e demonstrar como se engajar na guerra espiritual. Há vários livros maravilhosos que defendem e explicam esse assunto detalhadamente. Tenho uma lista de vários deles na biblioteca no final deste livro. Minha intenção aqui é estabelecer uma conexão absoluta entre a guerra espiritual e a intercessão, especialmente, mas não limitado a isso, com relação à guerra pelos não salvos. Paga envolve guerra. Certamente existem os extremos. Ouvi alguém recentemente descrever uma caricatura que retratava o diabo amarrado com umas 40 a 50 cordas e cercado de pessoas discutindo a situação. E o que fazemos agora? Perguntava um. Eu diria para amarrá-lo de novo, foi a resposta de outro. Apesar de haver extremos, é impossível separarmos a palavra intercessão paga de guerra. Ela é usada 15 vezes nesse contexto. Digo-lhe enfaticamente, violência e guerra estão arraigadas no próprio significado da palavra. Ela é traduzida de várias maneiras. Quando fala de guerra, atacar, arremeter-se, estender a mão, lançar-se sobre, como também outras. Vê Juízes 8, versículo 21, 1 Samuel 22, versículos 11 a 19, 2 Samuel 1, versículos 11 a 16. A essência é a mesma em todas as referências. Pessoas em batalha atacando umas às outras. Ouça-me bem, paga envolve guerra. Mais uma vez, Jack Hayford diz, mas há uma maneira de enfrentar a impossibilidade. Invada, não com um discurso eloquente de esperanças, não com ira, não com resignação, não com autocontrole estoico, mas sim com violência. E a oração provê o veículo para esse tipo de violência. Quando tentamos separar a guerra da intercessão, fazemos isso para nosso prejuízo. Muito tempo e energia são desperdiçados com os sintomas, quando em muitas situações a verdadeira causa do problema é espiritual ou demoníaca, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Precisamos estar alertas contra uma ênfase excessiva em Satanás e nos demônios,
Mas nós, nos Estados Unidos, erramos em outra direção. A maioria das pessoas empaca em Efésios 6, versículo 12, depois das palavras, nós não lutamos. Ignorância custa caro. A nossa ignorância com relação a Satanás e suas táticas, como também sobre como lidar com eles, nos custa caro. Em 2 Coríntios 2:11, a Bíblia nos diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O contexto é de perdão, mas um princípio geral também é revelado nesse versículo. A palavra ignoramos é a palavra grega agnoeu, que significa sem conhecimento ou entendimento de. A palavra agnóstico é derivada dela. Tecnicamente, um agnóstico não é alguém que não tem certeza se crê ou não em Deus. Agora usamos a palavra assim, mas na verdade, um agnóstico é alguém que não sabe nem entende, não importa que assunto seja. Também temos a palavra ignora, proveniente da mesma raiz. Nesse versículo, somos exortados a não ignorarmos, nem sermos agnósticos, sem entendimento com relação ao diabo. Desígnios é a palavra noema, que literalmente quer dizer pensamento. Esse versículo está dizendo, em essência, não fique sem entender a maneira como Satanás pensa. Noema também veio a significar planos, ardis, esquemas, armações, porque essas coisas nascem a partir dos pensamentos. Para entendermos melhor, vamos inserir todas essas palavras no versículo. Não fique sem entender a maneira como seu inimigo pensa e opera, seus planos, desígnios, esquemas e ardis. Não há também uma promessa sutil aqui? Se Deus sugere que não devemos ser ignorantes com relação aos ardis de Satanás, então ele deve estar disposto a revelá-los. E se não estivermos cientes de seus ardis, ele levará vantagem com relação a nós. A palavra é pleonectel, uma palavra composta que significa literalmente ter ou possuir a maior parte, pleon, a maior parte, eco, ter ou possuir. Fica fácil ver porque é uma palavra usada para cobiça. Também significa estender além de. No boxe, a pessoa que passa além de tem a vantagem e geralmente é a que consegue dar mais golpes. A palavra também é traduzida por aproveitar-se. Satanás se aproveita muito daqueles que não estão cientes de seus caminhos. Billingham diz que significa saquear, defraudar. Vamos juntar todas essas definições. Nosso adversário levará vantagem sobre nós, nos fará sua presa, nos defraudará do que é nosso e ficará com a maior parte na mesma medida em que formos ignorantes da sua maneira de pensar e operar, seus planos, esquemas, desígnios e enganos. A maior parte do que, seja o que for, nossos lares, casamento, família, dinheiro, governo, nação e mais. Há 25 anos, a igreja nos Estados Unidos não tinha entendimento do que Satanás planejava e ele ficou com a maioria das nossas escolas. O mesmo poderia ser dito do nosso governo. Já tiraram vantagem de você? Você alguma vez já ficou com a porção menor? Nos meus dias de faculdade de teologia, tínhamos uma maneira de descobrir quem eram os super espirituais da turma, que achavam que precisavam interceder pelo mundo quando iam dar graças por uma refeição. Eles ignoravam nossas intenções quando lhe pedíamos para orar pela comida. Enquanto atravessavam o planeta orando por todas as causas possíveis, nós tirávamos de seus pratos a maior porção de suas refeições. Era um teste tanto da verdadeira espiritualidade deles. Estou profundamente envergonhado por essa prática abominável do meu passado e nunca faria tal coisa hoje em dia. Mas para aqueles que acham que têm de interceder ao orar pela comida, eu lhes digo, deixem para orar no seu quarto de oração. Tiraram vantagem de Paulo em 1 Tessalonicenses 2, versículo 18.
Satanás ganhou dele, Pleonectel, na guerra incessante de espalhar o evangelho. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Sabemos que Paulo ganhou mais batalhas do que perdeu, mas ele era humano e às vezes Satanás tinha êxito em barrar seus planos. Por favor, veja que não diz que Deus mudou de ideia sobre onde Paulo deveria ir. Diz claramente que Satanás o atrapalhou. Aqueles que querem nos fazer pensar que Satanás não pode fazer nada, a não ser o que Deus permite, e que devemos ignorá-lo, deveriam reler esses 2 versículos. Deus não ignora o diabo, e nós tampouco deveríamos ignorá-lo. E ele certamente faz muita coisa que Deus não lhe permite fazer. Só podemos dizer que Deus permite tudo o que acontece na terra no sentido de que ele criou as leis e os princípios, semear e colher, causa e efeito, e o livre-arbítrio dos seres humanos que governam a terra. Nós, porém, colocamos esses princípios em ação e determinamos muito do que vamos colher e pelo que vamos passar. Satanás também entende essas leis e as usa para seu proveito sempre que possível. Os esquemas ocultos de Satanás prevalecem. Ouvi um ministro em Tulsa, Oklahoma, falar sobre a libertação de alguém por quem ele havia orado muito. Parecia que essa pessoa nunca chegaria a ser estável na vida ou na sua caminhada com o Senhor. Ele encontrava um emprego e logo o perdia. Caminhava com o Senhor por um tempo e logo se afastava. Esse ciclo se repetiu várias vezes e parecia que não importava o quanto orassem por ele, não fazia diferença. Certo dia, quando o ministro orava por esse jovem, o Senhor lhe mostrou uma imagem de 3 demônios que o seguiam onde quer que ele fosse. Não estavam nele, mas sempre ali por perto para influenciá-lo. O ministro viu os nomes de cada demônio, descrevendo o que fazia. Ele amarrou um de cada vez no nome de Jesus e os ordenou a deixarem o jovem em paz. Daquele momento em diante, tudo mudou. Ele conseguiu estabilidade. O sucesso veio a seguir. Com o passar do tempo, o jovem se tornou um rico empresário e também ministro, e caminha com Deus até os dias de hoje. É sempre bom e certo pedir ao Pai para fortalecer e amadurecer as pessoas. Mas esse homem precisava de algo mais, alguém que exercitasse autoridade e fizesse uma libertação. Sua instabilidade era um sintoma de uma influência demoníaca contra a qual ele não era forte o suficiente para lutar e superar. Satanás levava vantagem e enquanto seus esquemas permanecessem ocultos, ele prevaleceria. Apesar de algumas questões com relação à guerra espiritual estarem abertas para debate, certamente este é um assunto bastante subjetivo. Outras são inquestionáveis. Estamos em uma guerra muito real. Vê 2 Coríntios 10, versículo 4, 1 Timóteo 1, versículo 18. Somos soldados nesta guerra. Vê Salmo 110, versículos 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e versículos 4. Temos de lutar contra todos os níveis do reino das trevas. Vê Efésios 6, versículo 12. Devemos resistir ao diabo, o que na maioria das vezes pode ser representado por seus demônios, e ele fugirá de nós. Vê Tiago 4, versículo 7. 1 Pedro 5, versículo 9. Devemos pisar em Satanás e seus demônios, por exemplo, exercitar autoridade sobre eles. Vê Lucas 10, versículo 19. Romanos 16, versículo 20. Devemos expulsar demônios. Vê Marcos, versículo 16, ou capítulo 16, versículo 17. Temos autoridade para amarrar, proibir, libertar, permitir ao lidarmos com os agentes e portões do inferno. Vê Mateus 16, versículo 19. Temos armas poderosas designadas para vencer o reino das trevas. Vê 2 Coríntios 10, versículo 4. Efésios 6, versículos 10 a 20.
De modo algum, essa é uma lista exaustiva dos versículos sobre guerra espiritual. Para se certificar, Deus não nos dá fórmulas detalhadas para fazermos tudo o que foi mencionado anteriormente. Deus não gosta de fórmulas em nenhuma questão sobre as verdades bíblicas. Ele está preocupado com relacionamentos e nos dá princípios que devem ser aplicados à medida que o Espírito Santo nos guia. Por exemplo, o Senhor não nos dá uma fórmula em particular para um culto. Não é importante que adoremos exatamente da mesma maneira, mas sim que adoremos. Ele não estabelece fórmulas para o governo da igreja ou ordenação de pastores. Cada linha do corpo de Cristo parece fazer isso de maneira diferente. O que importa não é que todos nós governemos da mesma maneira, mas que tenhamos um governo segundo Deus. Não estou com isso dizendo que não há absolutos nas Escrituras, mas sim que eles raramente se encontram no tocante ao método. Não há nada sagrado ou não sagrado sobre o método. O importante é que caminhemos de acordo com a revelação das Escrituras que nos foram dadas e que façamos isso sob a direção do Espírito Santo. Só Ele sabe exatamente o que é preciso em cada situação. Lute como um profissional. Da mesma maneira, em uma guerra espiritual, o importante não é o quanto lutamos, mas que lutemos de algum modo. Nenhuma dessas afirmações da Bíblia é sobre uma guerra defensiva. São todas ofensivas. Devemos lidar agressivamente com as forças das trevas, sempre que surgir um desafio ou uma oportunidade. A palavra contra é usada 5 vezes em Efésios 6. A palavra grega é pros, que é uma forma melhorada de pro. Pro significa à frente de, quer literalmente, quer figurativamente, no sentido de superior a. Usamos esse conceito hoje na palavra profissional, ou na sua forma abreviada pro. Um atleta profissional está à frente dos outros, ou é superior a. Pros também tem a conotação de dar um passo à frente e encarar algo ou alguém. O simbolismo nessa passagem em Efésios é de um lutador que dá um passo à frente e encara o oponente. Deus está nos dizendo, dê um passo à frente e encare os poderes das trevas. Seja um lutador profissional. Não seja como um frequentador de academia que visitava a África, a quem o chefe do povoado perguntou o que ele fazia com seus músculos, como os usava. O cara achou que era melhor explicar, lhe mostrando os músculos, então começou a flexioná-los, apertá-los, mostrar os bíceps e os tríceps, demonstrando como se apresentava em competições. Depois de admirar aquele incrível espécime por um momento, o chefe perguntou, para o que mais você os usa? Para mais nada, respondeu o homem todo musculoso. É só para isso que usa todos esses músculos enormes? Reiterou o chefe. É. Que desperdício, murmurou o chefe desgostoso. Que desperdício. Muitos de nós somos como esse cara musculoso. Somos fortes no Senhor, muito bem equipados para lidarmos contra o nosso adversário, mas nunca usamos a nossa força ou as nossas armas. Entre no ringue. Ao esperarmos no Senhor, Ele nos mostrará a estratégia ou o método de guerra a usar. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele é um pai que tem paixão pela sua família e prioriza amor e não labor. O que nos prepara para o aspecto da guerra espiritual é a nossa relação com Cristo por meio de nossa caminhada com Ele. Devoção a Cristo, o trampolim para todas as outras coisas. É interessante, até paradoxal, porém verdadeiro, que a guerra nasce muitas vezes da adoração. Da nossa espera, muitas vezes surge a guerra. É a simplicidade e a pureza da devoção a Cristo, que devem ser o trampolim para tudo mais que fazemos. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Nossa profundidade de revelação, em qualquer aspecto da verdade, não diminui a necessidade de uma devoção simples e pura a Cristo. Na verdade, a aumenta. Quanto maior a árvore, mais profundas as raízes. Da mesma maneira, quanto mais nos espalhamos para cima e de dentro para fora, para os aspectos multidimensionais do reino,
mas devemos permitir que o efeito descomplicante da nossa relação com Cristo cresça, como a raiz para baixo. O contexto em 2 Coríntios 11, versículo 3, é engano. Seja em que grau for, que Satanás consiga nos distrair de nossa relação com Cristo. É nesse grau que chegaremos a caminhar em engano. Não importa o quanto possamos estar caminhando em outra revelação. Quero mencionar 3 palavras do Velho Testamento para esperar no Senhor, cada uma com a nuance um pouco diferente da outra. A primeira é dumia, que significa esperar silenciosamente com uma confiança sossegada. O sentido comunicado aqui é uma forte calma, confiança sossegada no Senhor. Davi disse no Salmo 62, versículo 1, versículo 2, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E meu alto refúgio, não serei muito abalado. A segunda palavra é chaká, que significa aderir a ou ansiar. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Salmos 33, versículo 20. Foi o que Deus sentiu quando disse, a minha alma tem sede de Deus. Vê Salmos 42, versículo 2. 63, versículo 1. Ele estava chaká, ansiando pela companhia de Deus. A terceira palavra, kavá, significa esperar por, com grande expectativa. Também significa amarrar algo junto, torcendo ou entrelaçar. O principal pensamento, então, para kavá é grande expectativa e unicidade, uma união, um entrelaçamento. Os seguintes versículos são exemplos disso. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, 14. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Isaías 40, versículo 31. Vamos resumir os 3 significados. Juntando todos, esperar silenciosamente com uma forte e calma confiança. Ansiar pela presença do Senhor e com muita expectativa, pois você sabe que ele virá. Antecipadamente e então exercitando a unicidade, que resulta de seus corações serem entrelaçados. Aleluia. O Salmo 37, versículo 7, versículo 9, versículo 34. Demonstra como esperar no Senhor se relaciona também à guerra. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Esperar no Senhor traz consigo a habilidade de possuir nossa herança. Herdar é a palavra yaresh, também traduzida como possuir, e significa um herdeiro legal. Invasão militar para a conquista. Os que esperam no Senhor herdarão e possuirão. Adoração e guerra. É como Davi esperando no Senhor, ansiando por ele, adorando-o, compondo canções para ele. E no minuto seguinte, agarrando um leão pela juba e arrancando-lhe a cabeça. Guerra e vitória nasceram da adoração e da espera. Parece bom, mas não tem unção. Quando Maria estava sentada aos pés do Senhor e Marta ocupada na cozinha, vê Lucas 10, versículo 40, a passagem diz que Marta andava distraída em muitos serviços. A palavra distração é a palavra perispal. Significa literalmente andar em círculos. A palavra para em muitos serviços é a palavra do Novo Testamento para ministério. A mesma palavra que usamos para uma pessoa que tem um ministério. Até um ministério puro para Jesus pode se tornar um peso, que arrastamos de um lado para outro. A guerra espiritual e a oração, no geral, também podem se tornar um peso, que se arrasta de um lado para outro. Elas muitas vezes perdem a vida, tornando-se legalistas e passando a ser uma tarefa, uma obrigação que você suporta.
Tornamo-nos tão ocupados por ele, que não temos tempo para estarmos com ele. Arrastamos nosso ministério em círculos, chegando a lugar nenhum e realizando nada para o reino de Deus. Há vários anos eu estava passando por um momento difícil em minha vida. Um querido amigo chamado Al Strarup me chamou e disse: eu estava orando por vocês esta manhã com um amigo e o Senhor me deu uma visão. Pensei: obrigado, Jesus, aqui está a minha resposta. Al continuou: tinha um círculo no chão. Eu estava pronto para uma grande revelação. Estava pronto para ouvi-lo dizer que havia um círculo no meio de outro círculo ou algo parecido. Você estava andando naquele círculo. Sim, sim, respondi. Ele disse: é só isso. Você só estava andando em círculos. Essa é a palavra que Deus tem para mim? Perguntei. Ele respondeu: é, só isso. Sinto muito. Desliguei o telefone e pensei: acho que é verdade. É o que tenho feito, Senhor. Andado em círculos, ocupado, mas sem chegar a lugar algum. Saí daquele buraco e fui para a presença do Senhor. Parei de andar e comecei a esperar. Jesus olhou para Marta e disse: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, versículo 42. A boa parte é a palavra ágatos. Ela contrasta com outra palavra, bom, em grego, kalos, que significa que algo é constitucionalmente bom, ou em outras palavras, é bem feito. Mas kalos não implica necessariamente em nenhuma utilidade prática ou benefício. Pode simplesmente parecer bom. Não há nada de errado com isso, mas pode não ter nenhum propósito na prática. Por outro lado, ágatos, a palavra para boa parte que Maria escolheu, é a palavra que significa bom e proveitoso, útil, benéfico. É geralmente traduzida por boas obras. O Senhor está dizendo: se você passar tempo esperando em mim, sentado aos meus pés, isso lhe confere algo. Você não só vai parecer bom, mas também será bom para alguma coisa. Muitas vezes parecemos bons, mas não temos a unção. Precisamos esperar na presença do Senhor e permitir que todo o nosso ministério, inclusive nossa luta na guerra espiritual, nasça desse relacionamento. O tempo, os termos e o método de Deus. Esperar no Senhor vai nos impedir de ter uma atitude reacionária com o diabo. Não reagimos nem damos satisfações ao diabo. Não fazemos nada nos seus termos. Nem devemos fazer nada segundo sua agenda. Deus escolhe o tempo e os termos da batalha. Ele disse a Josué em Jericó, vê Josué, capítulo 6, quando estava prostrado adorando: 7 dias, Josué, nem 1 minuto antes, não faça nada até eu lhe dizer. Ele estava dizendo: eu escolho a hora da batalha. Deus também escolhe os termos. Não faça ninguém prisioneiro, só Raabe vai escapar. Os despojos devem ser dados a mim. Eu escolho os termos, não você, nem Satanás, nem ninguém. Se fizer da minha maneira, sempre irá vencer. Faça do jeito do diabo e descobrirá que estará andando em círculos. Deus escolhe a hora, os termos e o método. A guerra não é uma reação responsiva, mas sim uma ação responsável. Deve nascer da obediência, não da necessidade. Seguimos nosso capitão, não nosso inimigo. O Senhor disse a Davi para ir para a batalha, quando o vento soprasse no topo das árvores, não antes. Vê 2 Samuel 5, versículo 24. Ele disse para Saul esperar 7 dias, até Samuel vir e oferecer o sacrifício. Vê 1 Samuel 13, versículos 8 a 14. O inimigo estava acampado ao redor deles, e o povo estava ficando nervoso, de modo que Saul disse: vou ter de oferecer sacrifício eu mesmo, fazer da minha maneira, porque temos de andar com esta batalha. Samuel apareceu logo depois do sacrifício e deu-lhe a perspectiva de Deus. Você pisou na bola, Saul, e o reino lhe será tirado e dado a outra pessoa, segundo o meu coração. Não posso ter um guerreiro ou líder reacionário que guia o povo segundo a própria sabedoria e ideias. Tem de ser da minha maneira. Você tem de esperar por mim. Deus às vezes pode dizer que a adoração é a chave, como foi o caso com Josafá no campo de batalha. Vê 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30.
E para Paulo e Silas, na prisão, vê Atos capítulo 16, versículo 16 a 36. Quando ministrávamos nas ruas de Mardi Gras, alguns anos atrás, o Senhor guiou 200 de nós a marcharmos silenciosamente pela rua. Um incrível temor e a presença do Senhor começaram a pairar por toda a área. O Senhor havia estabelecido sua incrível presença e silenciado seus inimigos. Um silêncio tomou literalmente as ruas. Em outra ocasião, porém, ele nos guiou a marcharmos no meio da rua Bourbon, cantando a intensa canção de adoração de Bob McGee, Emmanuel. Dessa vez, um espírito de convicção pairou nas ruas enquanto cantávamos essa poderosa canção que fala do verdadeiro destino da humanidade. Assim como antes, houve silêncio. Parecia que o Senhor estava totalmente no controle. Em uma intercessão que havia sido bloqueada, nossa marcha. Nos reunimos e formamos um círculo e ali ficamos de joelhos e continuamos cantando. Ao nos ajoelharmos para adorar, um homem literalmente correu para dentro do círculo e gritou que queria conhecer Deus. Isso sim é guerra de louvor. Também intercessão, paga, ataque ao inimigo. Assim como Cristo é entronado na adoração, Satanás é destronado dos céus. Vê Salmos 22, versículo 3. Capítulo 149, versículos 5 a 9. Ao erguermos o filho, derrubamos a serpente. Outras vezes, a estratégia do Espírito Santo talvez seja amor, ato de gentileza, doação, perdão. Fiz parte de uma cerimônia de reconciliação no Confluence Park, em Denver, no Colorado, no dia 12 de novembro de 1992, entre norte-americanos nativos e vários norte-americanos europeus. Fui o apresentador da reunião, na verdade patrocinada pela Reconciliation Coalition, Coalizão da Reconciliação, um ministério de John Stephenson. A estratégia, na verdade, era bastante simples: arrepender-se e pedir perdão por roubar sua terra, quebrar acordos e matar seus ancestrais. Quando um deles, em nome de seu povo, nos perdoou e nos deu as boas-vindas nesta terra, algo se rompeu no mundo do espírito. Era um dia feio e frio, mas assim que ele falou aquelas palavras, o sol começou a brilhar através das nuvens, até brilhar sobre nós. Aquele dia marcou o começo de um grande trabalho de reconciliação entre dois grupos de pessoas. Por quê? Nosso ato de humildade e amor, juntamente com o deles, também foi um ato de guerra que destruiu as fortalezas no mundo do espírito. Guerra através da humildade. Amor violento, paradoxal, não é? Em outras ocasiões, o Espírito Santo talvez leve uma pessoa a se unir a outras e concordar em destruir o inimigo. John J. Lake, um missionário na África do Sul, da primeira metade do século, conta a história de uma epidemia de febre que atacou parte da África do Sul em uma única noite. A devastação era tamanha que em apenas um mês, um quarto de toda a população da região morreu. Não havia caixões suficientes para satisfazer a demanda, e as pessoas eram enterradas envoltas em cobertores, tamanha era a devastação. Lake conta que um intercessor poderoso começou a orar, por dias durante o dia inteiro e toda a noite. Ele ficava debaixo de uma árvore e orava contra aquela pestilência. Lake perguntou ao homem várias vezes: está conseguindo? Ao que ele respondia: ainda não. Mas um dia ele respondeu a Lake: estou sentindo hoje que se tivesse uma pequena ajuda na fé, o meu espírito intercederia. Lake ficou de joelhos e se uniu ao homem em oração. O que aconteceu a seguir foi impressionante. Está registrado nas próprias palavras de Lake. O Espírito do Senhor tomou a minha alma e me vi, não ajoelhado debaixo da árvore, mas afastando-me gradualmente dela. Os meus olhos foram sendo lentamente abertos e testemunhei uma cena tal como nunca havia visto. Uma multidão de demônios, como um rebanho de ovelhas. O Espírito também havia caído sobre este rebanho e corria à minha frente, amaldiçoando aquele exército de demônios. E eles eram levados de volta para o inferno, de onde haviam vindo. Na manhã seguinte, quando acordamos, a epidemia de febre havia acabado. Tempo para gritar. Realmente há um momento para uma guerra de intercessão agressiva e violenta.
Entendo que muitos fazem careta só de pensar em agir assim, de maneira tão extrema em oração. Correr e gritar contra o inimigo. Mas há um momento para tal intensidade espiritual. Mais de uma vez me vi gritando para as potestades espirituais ou montanhas de adversidade enquanto estava em intercessão. Não sou espiritualmente ignorante a ponto de acreditar que é preciso certo volume para repreender forças malignas. Mas as Escrituras nos permitem fazer isso. E até mesmo sugerem isso, às vezes, a fim de liberarmos algo no espírito. Zorobabel gritou graças para uma montanha. Vê Zacarias 4, 7. Israel gritou em Jericó. Vê Josué capítulo 6, versículo 16. O exército de Gideão gritou antes da batalha. Vê Juízes 7, versículo 20. Jesus gritou na cruz. Vê Mateus 27, versículo 50. Israel gritou quando a arca da aliança os guiava a um novo lugar. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Ver Números 10, versículo 35. Salmo 68, versículo 1. Não estou tentando começar a primeira igreja dos guerreiros gritantes, mas apenas tentando demonstrar que a guerra, até mesmo intensa em alto e bom som, é válida. Jeoás, rei de Israel, foi repreendido e derrotado por causa de sua falta de intensidade espiritual ao usar o arco e a flecha. Vê 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Em outras ocasiões, a estratégia do Senhor pode ser você simplesmente falar a palavra como uma espada ou fazer declarações com base na Bíblia sobre a situação. Quando guiada pelo Espírito Santo, essa estratégia é devastadora para o inimigo. Certa ocasião, eu estava tentando mediar a paz entre 3 partes. A circunstância havia chegado a um ponto potencialmente violento e eu tinha sido avisado por uma das partes que na manhã seguinte ela ia partir para a ignorância. Eu sabia que falava sério e que alguém poderia se ferir e outros iriam presos. Orei até tarde da noite pedindo a Deus para parar aquilo. Quando então, às 2 da manhã, no meio da madrugada, o Senhor me chocou com as seguintes palavras: porque você está me implorando para fazer isto? Sabe qual é a minha vontade nesta situação? E o problema está sendo causado por um espírito de ira e violência. Amarre-o, declare a minha palavra e vontade para esta situação. Foi o que fiz. E fui dormir. Na manhã seguinte, por algum motivo inexplicável, sem qualquer discussão, todos tiveram uma mudança de coração. Paz e harmonia reinavam, onde na noite anterior reinara violência e ira. O que aconteceu? Paga aconteceu. O Calvário aconteceu. O Salmo 110, versículo 2 aconteceu. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Tomar e proteger nossa herança. Faz-se necessário uma palavra de atenção aqui. À medida que nos envolvemos na guerra espiritual, é imperativo que lembremos que não estamos tentando derrotar o diabo. Ele já está derrotado. Não voltamos a derrotar, mas sim a representar a vitória da cruz. Tudo o que fazemos na nossa oração intercessória deve ser uma extensão do que Cristo fez em sua obra de intercessão. Cristo fez paga no diabo. Ele o atacou e esmagou sua soberania sobre a terra. Vê Gênesis 3, versículo 15. A palavra hebraica para cabeça, nesse versículo, rosh, na verdade refere-se à soberania ou autoridade. No Salmo 2, versículo 9, ao falar profeticamente de Cristo, a Bíblia diz: com vara de ferro a regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O ferir de Gênesis 3, versículo 15, e o reger e despedaçar do Salmo 2, versículo 9, tem essencialmente o mesmo significado: quebrar em pedaços e espalhar. Cristo despedaçou e dizimou a soberania da serpente como um pedaço de vidro quebrado. Foi uma derrota total. Mas o que Cristo fez devemos liberar e reforçar. O que ele providenciou para nós devemos agarrar por fé com as armas espirituais. Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo 6, versículo 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo já tinha a vida eterna, contudo lhe foi dito para tomar posse dela. Não é interessante? Você pode ter e não ter a vida eterna. Pode tê-la, mas não possuí-la.
A palavra é epilabanomai e significa tomar algo, como Israel no Velho Testamento, que recebeu sua herança do Senhor, contudo teve de tomá-la. O mesmo acontece conosco. Sua herança não estava necessariamente em sua posse. A nossa não cairá automaticamente em nosso colo, tampouco assim como a deles. A tradução da Bíblia de Mofá traduz o versículo como combate o bom combate da fé, garanta a vida eterna para a qual foi chamado, grifo do autor. O Novo Testamento de West diz, toma posse da vida eterna, participando do que foi chamado, ambas aqui em tradução livre. Assim como se toma e garante um território em uma guerra, devemos tomar e garantir a nossa herança em Cristo. De quem a devemos tomar? Certamente não de Deus. Devemos tomá-la do mundo, da carne e do diabo. Jack Hayford nos dá uma versão amplificada muito elucidativa de Mateus 16, versículos 18 e versículo 19, fundamentada no que diz literalmente em grego. Seja o que for, com que depare a qualquer momento, dentre os conselhos do inferno contra os quais declarei que a minha igreja prevaleceria, você se verá em face de uma decisão de ligar ou não tal coisa. O que resultar disso será condicional à sua ação. Se envolver-se pessoal e conscientemente no ato de ligar tal coisa na terra, você descobrirá, quando o fizer, que isso já foi ligado no céu. Impressionante. Tanta coisa depende de nossa obediência e ação responsável. Nossa herança em Cristo não é garantida nem automática. Ela deu um passo à frente. Suidot contou o seguinte testemunho sobre travar uma guerra espiritual em sua cidade. Ela deu um passo à frente. Senti que o Senhor queria que eu e uma equipe de intercessores fizéssemos uma caminhada de oração em uma rota específica, mas que seria necessária alguma preparação. Primeiro conversei com meu pastor sobre isso e então fui de carro até a rota na qual sabia que deveríamos fazer a caminhada. Ao me aproximar de um local, um cinema de filmes não recomendados, loja de vídeo, livraria, o Espírito Santo começou a me dar instruções específicas. Ele me disse para repreender os espíritos de pornografia e lascívia, e foi o que fiz. Ele também me disse para orar no Espírito. Depois de um curto período de tempo, senti que não precisava mais orar, e continuei o restante da rota antes de voltar para casa. Na sexta-feira, o Senhor me revelou o que havia acontecido. Liguei no noticiário local e ouvi que aquele lugar em particular havia sido fechado. No dia seguinte de eu ter orado, a prefeitura fizeram uma inspeção surpresa. O local fora citado por várias violações e suas portas imediatamente fechadas e trancadas. O impressionante é que a prefeitura já havia inspecionado o local pouco tempo antes, e ele tinha passado na inspeção, mas sem nenhum aviso e por nenhum motivo aparente, foi inspecionado novamente. Deus tinha realmente se movido. O local realmente violava normas e fora reaberto por pouco tempo antes de o juiz decretar seu fechamento por um ano. Agora a propriedade está à venda. Eu tinha feito o curso Oração Intercessória, um relâmpago de Deus, de Dutch Sheets, e sabia que havia muitas cargas na parede. Mas este era um tempo kairos, e a parede caiu sob o poder de Deus. Ela diz cargas em referência a dunamis, dinamite, do Espírito Santo, sobre a qual ensino no curso anteriormente citado. Uma quebra legítima da autoridade. Mas por que haveria de ser necessário travar uma guerra se Cristo já derrotou Satanás e seus demônios? Muitos perguntam. Cristo não lhe tirou o poder, o desarmou e destruiu suas obras? Ele não nos livrou do poder de Satanás? A resposta a essas perguntas está em um entendimento preciso do que Cristo realmente fez quando derrotou Satanás. A destruição de Satanás não era literal, mas sim uma quebra legal de sua soberania ou autoridade. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Cristo nos livrou do poder de Satanás. Diz que ele nos livrou de sua exousia, autoridade.
Em outras palavras, o direito de exercer seu poder sobre nós. Ele nos libertou do império exousia das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículos 13. Eis que vos dei autoridade, exousia, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do names do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, versículo 19. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, versículo 15. A palavra despojando é a palavra grega apekdomai, e significa que Cristo desapossou-se dos principados e autoridades. É o jargão teológico para ele, lhes deu uma surra. Poder nunca foi e nunca será a questão entre Deus e Satanás. Autoridade sim é a questão. A autoridade que Satanás adquiriu através de Adão. Jesus não veio para recobrar nenhum poder, nem para remover o poder de Satanás. Ele veio para recobrar sim a autoridade que Adão perdeu para a serpente e para quebrar sua soberania na terra. Satanás ainda tem os poderes e as habilidades inerentes que sempre teve. Ele ainda anda em derredor como leão que ruge. 1 Pedro 5, versículo 8. E contrariamente ao que alguns ensinam, ele ainda tem dentes. Ele ainda tem dados inflamados. Efésios 6, versículo 16. Se não acredita nisso, tente andar sem sua armadura. O que ele perdeu foi o direito, a autoridade, para usar seu poder naqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor. Contudo, Satanás é um ladrão e um transgressor, e usará de seu poder ou suas habilidades sobre nós de qualquer maneira, se não entendermos que, através de Cristo, temos agora autoridade sobre ele e seu poder. Autoridade é a questão. O poder faz o trabalho, mas a autoridade controla o poder. Essa verdade está ilustrada na batalha entre Israel e Amaleque em Êxodo 17, versículos 8 a 13. Nessa famosa passagem, Moisés vai para o alto de uma colina com a vara de Deus na mão, enquanto Josué guia o exército campo abaixo. Enquanto Moisés tem a vara de Deus levantada, Israel prevalece. Quando ele abaixa, Amaleque prevalece. A vitória não é decidida pela força nem pelo poder do exército de Israel. Se esse fosse o caso, eles não teriam vacilado quando a vara era baixada. Nem era um caso de estado de espírito. Eles não estavam observando Moisés para se inspirarem enquanto estavam na batalha corpo a corpo. Uma batalha invisível nos céus era o que, na verdade, decidia o resultado daquela batalha. E quando a vara que representava o reino, a autoridade de Deus, era levantada pelo líder autorizado de Israel, Josué e o exército prevaleciam. Em outras palavras, não era poder no campo de batalha, apesar de isso ser necessário. O fato decisivo, mas sim a autoridade na montanha. Autoridade é a questão-chave. Poder nunca foi. Aproximando-se do Pai. Um último pensamento com relação a esse assunto da guerra. É importante sabermos que nossa luta não é com Deus. Não sei sobre você, mas esse pensamento para mim é aterrorizante. Os versículos mais usados para nos ensinar que deveríamos lutar contra Deus estão em Gênesis 32, versículos 22 a 32. Em que Jacó lutou a noite inteira contra o anjo do Senhor. Muitas mensagens dinâmicas têm sido pregadas usando as palavras de Jacó como um exemplo do que deveríamos fazer orar. Não te deixarei ir se não me abençoares. Ver versículo 26. Eu mesmo já fiz isso. Contudo, as Escrituras não apresentam essa luta como um exemplo de como deveríamos orar. As razões por que aquele encontro durou tanto tempo são: 1. Deus o permitiu. O anjo poderia ter deixado Jacó fora de órbita se quisesse. Ele uma vez enviou um anjo para destruir todo um exército. Vê 2 Crônicas 32, versículo 21. 2. Deus e Jacó buscavam coisas diferentes. Jacó queria a proteção de Esaú. Deus queria mudar a natureza de Jacó. Note que, se analisarmos superficialmente, a pergunta que o anjo fez a Jacó parece ridícula. Qual é o seu nome? Não lhe parece estranho que, no meio dessa luta toda, eles começassem uma conversinha de apresentação? Mas não é isso que está acontecendo. Deus estava tentando fazer com que Jacó reconhecesse a verdade sobre sua natureza, que é descrita pelo seu nome. A versão The Amplified Bible, Bíblia Amplificada, demonstra isso claramente. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome?
E percebendo-o chocado, sussurrando, ele diz: Jacó, enganador, maquinador, trapaceiro, defraudador. Gênesis 32, versículo 27. Isso era tudo o que o Senhor precisava: revelação e confissão. Imediatamente foi liberada a graça e a mudança de natureza ocorreu. Seu nome, então, foi mudado para Israel. Um estudo sobre Jacó, desse momento em diante, mostra a grande transformação de sua natureza. Mas Jacó prevaleceu, alguns diriam, só porque perdeu. A única maneira de ganhar uma luta com Deus é perdendo. Se você vencer, você perde, mas se perder, vence. A única maneira de encontrar nossa vida é perdendo-a. Ver Mateus 16, 24 a 26. Lucas 9, versículo 23 a 25. Jacó perdeu e encontrou Israel. Que doce derrota! O ponto do nosso estudo, entretanto, é revelar que essa história não é um exemplo de como devemos fazer nossas petições ao Pai. Devemos abordá-lo com confiança e ousadia. Ver Hebreus 4, versículo 16. Sabendo que ele é nosso amigo e Pai, devemos pedir segundo a sua vontade. 1 João 5, versículo 14. E não tentar lutar com ele por algo que ele talvez não queira nos dar. Somos cooperadores com ele. Ver 2 Coríntios 6, versículo 1. Não estamos contra ele, devemos assaltar as portas do inferno. Ver Isaías 28, versículo 6. Mateus 16, versículo 18. E não os portões do céu. Persistência em oração é necessário, mas não é o que vai vencer a relutância de Deus. É vital sabermos e nos lembrarmos disso. É impossível pedir algo com fé, que é um requisito, se a pessoa não acreditar que o que está pedindo a Deus é a vontade dele. Por que então é preciso persistir em oração? Isso é assunto para outro capítulo. Aquele que persistir descobrirá. O propósito deste capítulo, porém, é dizer: às vezes é necessário haver uma guerra ou luta em nossa intercessão. Paga inclui o conceito, e a Bíblia nos ensina isso. Devemos fazer isso com equilíbrio e entendimento, mas temos de fazê-lo. Ignorar Satanás é abdicar da nossa autoridade para dar lugar a ele. No próximo capítulo, vamos aplicar esse conceito de guerra à nossa luta em favor dos perdidos. Desempenhamos um papel vital na libertação dos cativos. Vamos fazer um estrago no reino das trevas. Questões para reflexão. Que duas atividades opostas geralmente são necessárias na intercessão? Porque ambas são necessárias. O sentido e o uso de paga reforçam isso? 2. Explique 2 Coríntios 2, versículo 11. Como isso reforça o fato de que não devemos ignorar Satanás. 3. Você consegue explicar a conexão entre adoração, esperar e guerra? Como Josué retrata isso? Da mesma maneira, o que podemos aprender com a história de Maria e Marta com relação a isso? 4. Por que a guerra espiritual é necessária se Cristo derrotou e destruiu os poderes das trevas? Inclua comentários sobre a diferença entre autoridade e poder. 5. Nós devemos pelejar com Deus em oração? Explique. 6. Defina a palavra pro, de Efésios 6, comentando sobre sua conexão com a guerra espiritual. 7. Por que é tão importante escolher cuidadosamente os intérpretes de pregadores? Sugestão. Não vou responder esta.